Imagine um mandamento que, à primeira vista, parece radical, até mesmo cruel. Não farás aliança com eles, nem terás piedade deles. Uma ordem para não misturar. Mas por trás dessa proibição esconde-se uma razão surpreendente, um propósito divino de amor e proteção que você nunca imaginou. Bem-vindos ao Entenda a Palavra. Hoje mergulharemos em um dos textos mais desafiadores da Bíblia, Deuteronômio 7. Às vezes, passagens como essa nos deixam perplexos, nos questionando sobre a natureza de Deus. Mas e se eu dissesse que o não misturar não era sobre preconceito ou exclusão, mas sobre um amor zeloso e um plano que se estende por toda a história da salvação? Prepare-se para desvendar o verdadeiro e surpreendente motivo por trás dessa ordem aparentemente dura e como ela se aplica à sua vida hoje. Antes de mergulharmos fundo nessa revelação, se você é novo por aqui ou ainda não faz parte da nossa comunidade, já aproveite para se inscrever no canal Entenda a Palavra. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que desvendam os mistérios e a profundidade das Escrituras, trazendo luz para a sua jornada de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca compreender as verdades bíblicas de forma clara e acessível. Sua participação é essencial para que mais pessoas possam entender a palavra e fortalecer sua conexão com Deus. Deixe seu like se essa introdução já despertou sua curiosidade e comente abaixo qual passagem bíblica mais te intriga. Sua interação nos ajuda a continuar crescendo e a levar essa mensagem a ainda mais corações. Vamos juntos nessa jornada de descoberta. Para realmente entender o mandamento de Deuteronômio 7, precisamos primeiro entender o cenário em que Israel estava prestes a entrar. Estamos falando de Canaã, a terra prometida. Uma terra que, à primeira vista, era de uma beleza exuberante. Seus vales férteis, suas colinas verdejantes, a promessa de leite e mel que fluíam em abundância. Tudo isso pintava um quadro idílico. No entanto, por trás dessa paisagem convidativa, residia uma realidade sombria, uma depravação moral e espiritual que marcaria profundamente a cultura daquele tempo. Os povos cananeus praticavam rituais que hoje nos chocariam profundamente e que eram considerados abominações pelo Deus de Israel. Não estamos falando de simples diferenças culturais, estamos falando de sacrifício de crianças, onde inocentes eram queimados vivos como oferenda a deuses como Moloque, na esperança de obter prosperidade ou favor divino. Rituais de fertilidade envolviam imoralidade sexual explícita, prostituição cultual, onde a relação sexual era vista como um ato sagrado para invocar a fertilidade da terra ou do rebanho. A adoração a Baal, por exemplo, muitas vezes envolvia esses elementos, além de outras práticas de ocultismo e necromancia, a consulta aos mortos, buscando respostas e poderes que eram totalmente contrários à vontade divina. É crucial entender que a proibição de Deus não era uma questão de raça, não tinha base étnica. O problema não era a cor da pele dos cananeus ou sua origem geográfica. A questão central era a cultura e a fé, ou a falta dela, em um Deus único e santo. O perigo iminente para Israel não era genético, mas sim uma contaminação espiritual e moral. Deus não estava dizendo que um cananeu era inerentemente inferior como pessoa, mas que o sistema de crenças e as práticas desses povos eram intrinsecamente malignos e destrutivos. A mistura não era sobre convivência pacífica ou troca de saberes, mas sobre a assimilação de práticas que corromperiam a alma de Israel e o desviariam de seu propósito divino. Essas não eram apenas outras religiões, eram sistemas que corrompiam a alma e desumanizavam. Eram culturas onde a vida humana era barata, a moralidade era inexistente e a crueldade era muitas vezes justificada em nome de deuses caprichosos. A questão que nos intriga é: qual era o real perigo para Israel, a ponto de Deus exigir uma separação tão radical? O que aconteceria se Israel ignorasse essa ordem e se deixasse seduzir pelas práticas cananeias? A resposta a essa pergunta é mais profunda do que imaginamos e nos leva ao coração do próprio mandamento. Quando a Bíblia fala em não misturar ou em não fazer aliança, especialmente em Deuteronômio 7, a ênfase principal não está em uma separação física ou genética em si, mas sim em uma barreira espiritual e cultural. É fundamental desmistificar que se tratava de um preconceito racial. Muito pelo contrário, a proibição tinha um foco muito específico.
evitar a contaminação da fé e dos valores de Israel através de casamentos e alianças com povos que seguiam outros deuses e praticavam abominações. A mistura que Deus temia era a assimilação de crenças e costumes pagãos, não a miscigenação ou a coexistência pacífica com outros povos, desde que não houvesse comprometimento espiritual. Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, são explícitos e reveladores nesse sentido. Não te casarás com eles, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois eles fariam desviar teus filhos de mim para que sirvam a outros deuses. Então a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos destruiria. Perceba a razão clara e direta dada por Deus. A preocupação não é com a linhagem sanguínea ou com a etnia, mas com a fé e a lealdade a Ele. O casamento interétnico em si não era o problema, mas o casamento com quem professava outra fé e, consequentemente, praticava a idolatria e rituais que corromperiam a adoração ao Deus verdadeiro. O perigo maior era a influência gradual, quase imperceptível. A idolatria e os costumes pagãos não invadiriam Israel de repente, como uma avalanche. Eles se infiltrariam sutilmente, como uma névoa que se adensa aos poucos. Um casamento, uma aliança comercial, uma festa religiosa diferente e pronto, a semente da dúvida e da curiosidade estaria plantada. A fé, que deveria ser a rocha de Israel, começaria a se enfraquecer, diluída pelas novas práticas e crenças trazidas de fora. Começaria pelo casamento, depois avançaria para a assimilação cultural, até que a identidade de Israel como povo de Deus estivesse completamente comprometida. O que Deus queria proteger era a pureza da adoração, a santidade de um povo escolhido para ser luz entre as nações. Deus não estava preocupado com a cor da pele ou a língua falada, mas com a integridade da aliança. A aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó, e agora com todo o povo de Israel no Monte Sinai. Essa aliança era a base de sua identidade, de seu propósito, de sua própria existência. Mas por que essa aliança era tão crucial para o plano divino? E o que aconteceria se ela fosse quebrada? A resposta nos leva a entender que o não misturar era um ato de amor zeloso, um escudo protetor para um propósito maior que se revelaria séculos mais tarde, com implicações que reverberam até os nossos dias. A profundidade dessa preocupação divina é o que exploraremos a seguir, desvendando o coração dessa aparente rigidez. O perigo da mistura para Israel não se limitava apenas à introdução de outros deuses. Era uma sedução espiritual que ia muito além da simples idolatria. Os sistemas religiosos cananeus eram, por natureza, extremamente sedutores para a carne e os sentidos. Ao contrário da adoração ao Deus de Israel, que muitas vezes exigia fé, sacrifício pessoal e obediência a um Deus invisível e santo, os rituais cananeus eram extravagantes, sensuais e prometiam prosperidade imediata, gratificação instantânea. Havia danças frenéticas, orgias rituais, banquetes suntuosos e a crença de que a fertilidade da terra e do gado estava diretamente ligada a essas práticas pagãs. Para um povo que passou 40 anos no deserto, a tentação de um culto que prometia chuva, colheitas abundantes e prazer físico podia ser avassaladora. Era um contraste gritante com a disciplina e a pureza que a aliança com Deus exigia. Essa sedução levava diretamente à perda de referencial moral. O não misturar não era apenas uma questão teológica, era uma questão ética e moral de vida ou morte para a identidade de Israel. Quando se misturavam com os cananeus, não adotavam apenas outros deuses, eles adotavam toda uma nova cosmovisão, onde a prostituição cultual era sagrada, a violência ritualística era justificada e a ausência de justiça social era a norma. O Deus de Israel havia estabelecido leis que protegiam o pobre, o estrangeiro, a viúva e o órfão. Os deuses cananeus não tinham essa preocupação. Eles exigiam sacrifícios, mas não promoviam a ética ou a compaixão. A mistura traria uma relativização de todos os valores morais que Deus havia cuidadosamente incutido em seu povo, transformando Israel em uma nação como todas as outras, sem o farol de santidade que deveria ser. O mais perigoso era o vazio da falsa promessa. Os deuses cananeus, com suas promessas de fertilidade e riqueza, eram no fundo impotentes e vazios. Eles não tinham o poder de criar, de sustentar a vida, de perdoar pecados ou de oferecer salvação. Eram ídolos feitos por mãos humanas, representações de forças naturais ou caprichos humanos.
A adoração a esses deuses levaria Israel não à verdadeira prosperidade, mas à escravidão espiritual, à decepção e, em última instância, à destruição. A história de Israel seria, infelizmente, marcada por inúmeras vezes em que o povo caiu nessa sedução, trocando o Deus vivo e verdadeiro por deuses mudos e incapazes. Deus sabia disso, e seu mandamento de não misturar era, portanto, um aviso amoroso, uma tentativa de poupar seu povo da dor e da devastação que viriam com a idolatria. O que Israel realmente arriscava ao se misturar não era apenas a desobediência a uma regra, mas a perda de sua própria essência e, mais importante, de seu destino. A aliança que Deus estabeleceu com Israel não era meramente um contrato, era um vínculo profundo e inquebrável, uma promessa unilateral de amor e fidelidade por parte de Deus. Em Deuteronômio 7, versículo 6, lemos: "Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo peculiar, de todos os povos que há sobre a face da terra." Israel não foi escolhido por ser o mais numeroso ou o mais forte, mas pela pura graça e amor de Deus. Essa escolha conferia a Israel uma identidade única, ser um povo santo, separado para Deus. E essa santidade, essa separação, era essencial para o cumprimento do propósito divino. O propósito da aliança era multifacetado, mas sua essência era manter a identidade de Israel como portador das promessas divinas. Acima de tudo, essa aliança era para proteger a linhagem messiânica. Desde Gênesis, Deus prometeu que da semente de uma mulher viria o Redentor e que através de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Israel era o elo crucial nessa cadeia. Se Israel se misturasse completamente com os povos pagãos, adotando seus deuses e suas práticas imorais, a pureza dessa linhagem, a fé monoteísta e a própria identidade do Messias poderiam ser comprometidas. O não misturar era, portanto, uma salvaguarda para a vinda de Jesus Cristo. Sem um povo que mantivesse a fé no Deus único, como o Messias prometido poderia vir e ser reconhecido? A pureza da adoração garantia a presença de Deus e suas bênçãos. A fidelidade à aliança significava a proteção divina contra inimigos, provisão em tempos de necessidade e a manifestação da glória de Deus entre o seu povo. A cada vez que Israel se desviava e misturava suas práticas, perdia essa conexão e as bênçãos eram retiradas, não como castigo arbitrário, mas como consequência natural da ruptura da aliança. O Senhor era um Deus zeloso, não porque fosse inseguro, mas porque seu amor era tão grande que ele queria proteger seu povo de tudo que pudesse destruí-lo espiritualmente. Aqui está o mini-clímax. A escolha de Israel não era sobre privilégio exclusivo, mas sobre responsabilidade para toda a humanidade. Eles foram escolhidos para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa, um testemunho vivo do único Deus verdadeiro para todas as outras nações. A sua separação do paganismo não era para isolá-los em um gueto religioso, mas para que pudessem brilhar mais intensamente, mostrando a todos os povos a justiça, a santidade e o amor de Deus. A mistura com as práticas cananeias obscureceria essa luz, impedindo que o plano divino de redenção se manifestasse através deles. Essa é a profundidade do cuidado divino. O mandamento era um ato de amor por Israel, mas também por todos nós. A história de Israel, após a entrada em Canaã, infelizmente, é um testemunho doloroso das consequências da desobediência ao mandamento de não misturar. Os livros históricos da Bíblia estão repletos de exemplos trágicos de como a mistura com as nações pagãs resultou em sofrimento, idolatria e desvio do plano divino. Um dos exemplos mais famosos e comoventes é o de Sansão. Dotado de uma força sobrenatural pelo Espírito de Deus, Sansão era um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Contudo, ele escolheu Dalila, uma mulher filisteia, para ser seu objeto de afeto, mesmo sabendo dos perigos e das proibições divinas. A consequência de sua mistura com uma cultura e uma mulher que não compartilhavam de sua fé e compromisso com Deus foi a perda de sua força, a cegueira e, por fim, sua própria morte e de muitos filisteus. Sua vida é um alerta sobre como a atração pela mistura pode levar a quedas devastadoras. Outro caso emblemático, talvez ainda mais impactante pela sua posição, é o rei Salomão. Considerado o homem mais sábio que já existiu, Salomão, no auge de seu reinado, começou a desobedecer ao mandamento de Deus.
Para selar alianças políticas e ampliar seu poder, ele tomou centenas de esposas estrangeiras, muitas delas princesas de nações idólatras. 1 Reis, capítulo 11, nos diz que suas esposas lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor, seu Deus, como o fora o coração de Davi, seu pai. Salomão construiu altares para Moloque, para Quemos e para outros deuses pagãos, permitindo que a idolatria florescesse em Israel. O resultado foi a divisão do reino após sua morte e o início de um declínio espiritual que levaria Israel e Judá ao cativeiro. As consequências da mistura foram claras e repetidas: queda, idolatria e, por fim, cativeiro. Cada vez que Israel se misturava com os povos pagãos, adotando seus deuses e costumes, eles se afastavam do Deus verdadeiro. A ira de Deus não era arbitrária, mas uma resposta à quebra da aliança, uma disciplina amorosa para tentar trazer seu povo de volta. A dor de Deus ao ver seu povo se desviar é palpável nas Escrituras, expressa através dos lamentos dos profetas. Era como um pai que vê seu filho se envolver com más companhias e trilhar um caminho de autodestruição, mesmo após todos os avisos e todo o amor derramado. Aqui está uma curiosidade que revela a profundidade do problema: a repetição do ciclo de desobediência e arrependimento. Israel caía na idolatria, sofria as consequências, clamava a Deus, era resgatado e, depois de um tempo, voltava a se misturar e a adorar outros deuses. Essa repetição nos mostra o quão sedutora era a mistura e o quão difícil era para o povo manter sua pureza e fidelidade em meio a culturas tão diferentes e tentadoras. A história de Israel é um espelho para nós, alertando sobre os perigos de comprometermos nossa fé e valores em nome de conveniência ou aceitação. Apesar da repetida desobediência de Israel e de suas constantes quedas na armadilha da mistura e da idolatria, um dos aspectos mais impressionantes da história bíblica é a fidelidade inabalável de Deus. Mesmo quando Israel falhava miseravelmente em manter a aliança e se afastava de seus mandamentos, Deus não os abandonava. Sua fidelidade não dependia da performance humana, mas de seu próprio caráter e das promessas que ele havia feito. Os profetas, como Jeremias, Isaías e Ezequiel, surgiram como vozes de advertência, denunciando a idolatria e a injustiça, mas também como vozes de esperança, anunciando o amor de Deus e a promessa de restauração. Eles clamavam para que o povo retornasse ao Senhor, prometendo que ele estava pronto para perdoar e curar. A disciplina de Deus, muitas vezes manifestada através de juízos e cativeiros, nunca foi o fim da história. Ela sempre teve um propósito corretivo, um objetivo de purificação. A promessa de restauração era constante. Deus prometeu um dia dar a Israel um novo coração e um novo espírito, um coração de carne em vez de um coração de pedra, para que pudessem andar em seus estatutos e guardar seus juízos. Essa promessa, encontrada em Ezequiel 36, revela o desejo profundo de Deus de ter um relacionamento íntimo e fiel com seu povo, mesmo após tantas falhas. O não misturar não era uma condenação final, mas uma tentativa amorosa de preservar a ferramenta que traria a salvação para a humanidade. E aqui reside um mini-clímax fundamental. O não misturar não era uma condenação, mas uma tentativa desesperada e amorosa de preservar a ferramenta que traria a salvação para a humanidade. Deus não queria que Israel fosse destruído, mas que fosse um povo santo através do qual o Messias viria. A linhagem de Abraão, de Davi, de onde Jesus nasceria, precisava ser preservada de influências que pudessem corromper a fé e os ensinamentos que preparariam um caminho para sua chegada. A separação era um ato protetor para garantir que a promessa da redenção se cumprisse no tempo certo e da maneira certa. Mesmo quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico por causa de sua desobediência e mistura, Deus não os esqueceu. Ele os resgatou e os trouxe de volta à sua terra, purificados pela provação, com um renovado compromisso de adorar somente a Ele. Essa fidelidade de Deus em meio às falhas de Israel é uma demonstração poderosa de seu amor incondicional e de seu compromisso com seu plano eterno. A mistura era um perigo que ameaçava o cumprimento da promessa messiânica, e Deus, em sua soberania e amor, agiu para proteger seu propósito, mesmo que isso implicasse em mandamentos difíceis de entender à primeira vista.
A história de Israel nos ensina que a separação nem sempre é exclusão, mas muitas vezes é preservação para um propósito maior. Depois de mergulharmos no contexto histórico e no propósito divino por trás do mandamento de não misturar em Deuteronômio 7, a pergunta inevitável é: o que isso significa para nós, cristãos do século XXI? Será que devemos nos isolar do mundo, criar guetos religiosos e evitar qualquer contato com quem não compartilha da nossa fé? Definitivamente não. A aplicação do não misturar hoje não é sobre isolamento físico ou discriminação de pessoas. Jesus, afinal, comeu com publicanos e pecadores e nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Não podemos ser sal se ficarmos guardados no saleiro, nem luz se estivermos debaixo de uma vasilha. No entanto, o princípio por trás do mandamento continua sendo vital. É sobre proteger a fé e os valores cristãos de influências que possam diluí-los, corrompê-los ou desviá-los. Para nós, não misturar significa discernimento e santidade em nosso relacionamento com o mundo. Significa estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso implica em fazer escolhas conscientes sobre o que consumimos, o que permitimos que entre em nossas mentes e corações e com quem estabelecemos alianças mais profundas que possam comprometer nossa caminhada de fé. Existem inúmeros exemplos modernos de mistura espiritual que precisamos estar atentos. O sincretismo religioso, onde tentamos mesclar a fé cristã com elementos de outras religiões ou filosofias de vida, é uma forma perigosa de mistura. O relativismo moral, que sugere que todas as verdades são igualmente válidas e que não existe certo ou errado absoluto, é outra contaminação sutil. A idolatria do sucesso, do consumo, da fama ou até mesmo da própria imagem pode desviar nosso coração do Deus verdadeiro, transformando bens materiais ou conquistas pessoais em deuses modernos, assim como os cananeus adoravam Baal para a prosperidade. Até mesmo a busca incessante por aceitação em redes sociais pode se tornar uma mistura perigosa, onde nossa identidade em Cristo é trocada por validação humana. Aqui surgem as perguntas retóricas que nos convidam à introspecção. Onde, em nossa própria vida, estamos misturando o indevido? Estamos permitindo que valores seculares e filosofias anticristãs se infiltrem em nossas crenças e comportamentos? Estamos nos casando ou nos associando tão profundamente com o mundo, a ponto de nossa fé e a fé de nossos filhos estarem em risco? A essência do mandamento de Deus ainda ecoa em nossos dias, nos chamando a guardar nosso coração e nossa mente, a manter a pureza de nossa adoração e a integridade de nossa fé, não para nos isolar, mas para que possamos cumprir nosso verdadeiro propósito como embaixadores de Cristo em um mundo que tanto precisa da sua luz e verdade. A próxima sessão aprofundará ainda mais esse propósito surpreendente. A verdadeira revelação por trás do não misturar de Deuteronômio 7 é um testamento do amor incondicional e da sabedoria de Deus, um amor que se estende muito além dos limites da nação de Israel. O mandamento era, no fundo, um ato de amor protetor, destinado a preservar a linhagem que traria o Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Todo o plano de salvação dependia da pureza e da fidelidade de um povo que manteria viva a promessa da vinda do Redentor. Sem essa separação do paganismo, a corrupção espiritual poderia ter destruído o contexto e a fé necessários para que o Messias nascesse, fosse reconhecido e cumprisse sua missão. O não misturar era, assim, uma peça crucial no grande quebra-cabeça da redenção, culminando na cruz e na ressurreição de Jesus, o clímax do plano divino para toda a humanidade. A pureza de Israel, mantida através da obediência aos mandamentos de Deus, era para que o mundo pudesse ver o Deus verdadeiro. Israel não era para ser um fim em si mesmo, mas um meio. Ao manter sua identidade e sua adoração pura, eles deveriam ser um farol, um testemunho vivo do poder e da santidade do Senhor para todas as nações ao redor. Quando falharam em manter essa pureza, seu testemunho foi comprometido, e o nome de Deus foi desonrado entre os pagãos. Mas quando foram fiéis, mesmo que por breves períodos, as nações vinham e buscavam o Deus de Israel, como a rainha de Sabá veio a Salomão. Para nós, como seguidores de Cristo, nossa identidade é firmemente estabelecida nele. Fomos chamados para ser sal e luz, como Jesus ensinou. Isso implica em sermos diferentes do mundo, sim, mas não para nos distanciarmos, e sim para influenciarmos. O não misturar se traduz em discernimento, em santidade pessoal e em um testemunho coerente. Significa saber quais influências abraçar e quais resistir. Significa manter nossos olhos fixos em Jesus,
a fim de que nossa vida reflita a sua luz em meio às trevas, sem nos deixar contaminar pelos valores e práticas que nos afastam dele. Aplicações pessoais para a nossa vida são muitas e profundas. Precisamos praticar o discernimento em todas as áreas, em nossos relacionamentos, em nosso entretenimento, em nossa forma de pensar e agir. Precisamos buscar a santidade não como um fardo, mas como uma expressão de nosso amor e gratidão a Deus, sabendo que ela nos capacita a viver uma vida plena e com propósito. E, finalmente, precisamos ser um testemunho vivo, mostrando ao mundo a esperança e a transformação que só podem ser encontradas em Cristo, sem comprometer a verdade do Evangelho em nome da popularidade ou da conveniência. E aqui fica um mistério residual, uma questão em aberto para nossa reflexão contínua. Como podemos, ao mesmo tempo, equilibrar a necessária separação do mundo em termos de valores e moralidade com a urgente missão de alcançá-lo com o amor e a verdade de Cristo? Qual é a linha tênue entre a santidade e o isolamento? A resposta a essa questão moldará nossa fé e nosso impacto no mundo. Ao revisitarmos Deuteronômio 7, percebemos que o mandamento de Deus para não misturar é muito mais do que uma regra arbitrária ou uma expressão de preconceito. É um profundo ato de amor zeloso, uma estratégia divina para proteger seu povo, sua identidade e, crucialmente, o caminho para a vinda do Messias. O surpreendente motivo por trás dessa ordem era a preservação da linhagem que traria a salvação para toda a humanidade, garantindo que o plano de Deus para redimir o mundo através de Jesus Cristo se cumprisse sem impedimentos. Cada não de Deus na Bíblia é, no fundo, um sim para algo maior, mais puro e mais benéfico. Hoje, esse princípio nos chama a um discernimento contínuo. Não é sobre exclusão de pessoas, mas sobre a proteção da integridade da nossa fé e dos valores do reino de Deus em um mundo complexo e sedutor. É sobre a santidade que nos capacita a ser luz, não isolados, mas impactantes. O não misturar bíblico nos lembra da importância de guardar nosso coração, nossas mentes e nossos relacionamentos, assegurando que nossa identidade em Cristo permaneça inabalável, pois é através dessa pureza que podemos verdadeiramente refletir a glória de Deus e cumprir o nosso papel na continuidade de sua missão. Que esta reflexão nos inspire a uma vida de maior fidelidade e discernimento. Lembre-se, o amor de Deus nunca foi distante ou punitivo, mas sempre redentor e protetor. E agora que você entende o profundo motivo por trás de Deuteronômio 7, a questão que fica é: como essa verdade moldará suas escolhas a partir de hoje? Se você foi abençoado e teve sua mente expandida com a compreensão de Deuteronômio 7, não guarde essa luz só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam entender a profundidade da palavra de Deus. Sua interação é vital para o nosso canal. Deixe seu like e um comentário abaixo contando qual parte dessa revelação mais te tocou. E se ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde desvendaremos outro mistério intrigante da Bíblia: a verdade chocante sobre o maná. Era apenas comida ou havia um propósito oculto? Não perca! Até a próxima, e que a palavra continue a iluminar o seu caminho.